Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 7, estamos aprendendo bastante, reaprendendo sobre a palavra de Deus. Às vezes nós vamos nos acostumando com a palavra de Deus, deixando de colocar em prática. E este trimestre reacendeu a nossa chama. E nós estamos estudando o Sermão do Monte, onde Jesus, ele intensifica os mandamentos, intensifica a vida cristã. Ele não exclui a lei, mas ele intensifica a lei e põe a lei no seu verdadeiro lugar. Eles estavam interpretando a lei de Deus de forma errada e já aprendemos bastante. Eu sou grata a Deus por esse trimestre tão maravilhoso que tem falado em nossos corações, e eu acredito que sairemos diferentes depois deste trimestre. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim este canal é um presente de Deus. É uma satisfação ter você, irmão e irmã, aqui semanalmente nas minhas aulas. E para você que está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, todos vocês. Fiquem comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante. Quero agradecer todos os comentários. Os irmãos são participantes, do meu canal, me ajudam com as críticas. Mas Jane, você errou aqui, você trocou isso, isso faz com que o meu canal fique melhor. Então, muito obrigada por você estar aqui. E hoje na lição de número 7 nós vamos falar sobre não retribua pelos padrões humanos. Nós vamos aprender que a forma que o mundo tem de retribuir o bem ou o mal é diferente da forma com que o verdadeiro cristão, aquele que participa do reino de Deus espiritual e que deseja participar do reino de Deus, estar presente no reino de Deus futuro, nós não podemos ser como o mundo é. Jesus diz que a nossa justiça deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. O trecho bíblico tomado por base que nós vamos falar aqui está em Mateus. Ainda estamos no capítulo 5, encerramos o capítulo 5 hoje, do versículo 38 ao 48. Quem já ouviu alguém dizer, abre aspas, o que é dele está guardado? Ou, a vingança é um prato que se come frio. Ou já ouvimos alguém dizer, a vingança é um prato que se come pelas beiradas. Muita gente diz, não, eu não sou vingativo, eu não vingo, eu fico aqui esperando Deus agir. Mas quando alguém faz alguma ofensa a ele diz, Deus vai vingar por mim. Ele pode aguardar que Deus vai fazer acontecer. Eu vou ver acontecer com ele ainda aqui. Hoje nós vamos aprender que se nós temos essa forma de pensar, nós estamos agindo errado. Quantas vezes nós temos sentimentos ruins e desejos de revidar as ofensas? Ou de pagar na mesma moeda? Toma lá da cá. É quase que olho por olho e dente por dente. Quantas vezes gostaríamos de responder à altura da ofensa que nós sofremos? Aprenderemos com Jesus aqui no Sermão do Monte a quem pertence a vingança, se podemos retribuir ou não as ofensas. Para exceder a justiça dos fariseus, nós não podemos retribuir segundo os padrões humanos. O rancor, ele é um sentimento que, se ele não for extirpado do nosso coração, é uma semente que se transforma em uma árvore frondosa. O tempo, ele não cura mágoas, ele não apaga rancores. O que cura mágoa e rancores é a liberação do perdão. É perdoarmos de fato aqueles que nos têm ofendido.
aprisionamos as pessoas com esse sentimento de vingança, de rancor, de ódio. Nós aprisionamos as pessoas e nós mesmos também, com este desejo de vingança e mágoas guardadas em nosso coração, aprisionamos a nós mesmos. A lei que rege o cristão é o amor, é a lei de Cristo. Nós precisamos ter um bom relacionamento, principalmente com aqueles ao nosso redor. Precisamos ter um bom relacionamento com todas as pessoas, mas aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão à nossa volta, principalmente com elas. O novo mandamento dado por Deus de amar o próximo como a ti mesmo, isso nos ajuda, né? Esse novo mandamento, ele nos ajuda a lidar com os relacionamentos interpessoais e tratar as pessoas da forma que Deus nos trata. Não é fácil. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, que assim como Deus nos trata segundo as nossas ofensas que fazemos a Ele, segundo os nossos pecados, desta mesma forma nós devemos retribuir em nossos relacionamentos interpessoais. Jesus disse aos discípulos que daria a eles um novo mandamento. Em tese, né, entre aspas, não era um novo mandamento, porque nós já aprendemos isso lá na lei, né, em Levítico, que Deus já havia dado este mandamento. Pois Deus já havia dado este mandamento à nação de Israel. Mas para os discípulos ali, ele era um novo mandamento. Porque a lei tinha sido interpretada errada pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus. E eles seriam conhecidos pelo amor uns aos outros, que nós conhecemos como amor fraternal. Não são os milagres que nos fazem conhecidos como discípulos de Cristo, mas o amor. É isso que faz a diferença no meio do povo de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos dar força para amar como Cristo nos ama. Perdoar e não desejarmos vingança, vingar as ofensas. No tópico 1 nós vamos falar sobre a vingança não é natureza do reino. Este não é o padrão do reino de Deus, das pessoas que se dizem fazer parte do reino de Deus. A pergunta que devemos fazer para nós é: você é vingativo? Você é rancoroso? Guarda rancor das pessoas? Se sua resposta for sim, você não faz parte do reino de Deus. Precisamos nos desvestir da velha natureza. No ponto 1, a lei de Talião, ou então lex talionis, ou pena de Talião. De acordo com esta lei, né, a lei de Talião, o castigo ele deve corresponder ao crime. O castigo deve ser igual ao crime. As nações vizinhas, elas também praticavam esta lei. Isso não era exclusividade da nação de Israel, porque Deus permitiu uma pena tão dura no meio do seu povo. Nós podemos pensar, mas a lei de Talião, olho por olho, Deus não podia ter permitido isso no meio do seu povo. Na verdade, não era uma pena dura. Nós vamos aprender que era o cuidado de Deus com o seu povo. Era uma forma de proteger o acusado, o ofensor, e ele não recebesse uma pena maior ao crime cometido. E também coibisse a vingança particular das pessoas. O crime, ele tinha de ser levado diante dos tribunais. Aqui de maneira nenhuma a Bíblia está dizendo que eu posso fazer a minha vingança de forma particular.
toda vingança, ela tinha que ir aos tribunais, todas as ofensas tinham de ir aos tribunais, e a pena que ia ser aplicada, ela era justa. Nada mais e nada menos do mal que esta pessoa causara a outra pessoa. Infelizmente, hoje muitas pessoas fazem vingança com as próprias mãos devido à impunidade e à fragilidade das nossas leis. As pessoas pensam, a justiça não está fazendo nada. Vão pegar esse estuprador, esse assassino, esse torturador, e ele vai sair pelas portas da frente. Então as pessoas acham, acreditam que elas podem fazer justiça com as próprias mãos. E nós aprenderemos aqui que não. A ofensa, ela tinha que ser levada aos tribunais. Ninguém podia fazer justiça com as próprias mãos. Se alguém cegasse uma pessoa, a pena deveria ser a mesma. Ela teria um dos seus olhos também cegados. Se a pessoa furasse um olho de uma pessoa e você levasse essa pessoa aos tribunais, ela teria o mesmo olho direito ou esquerdo também, ele ia ser furado. Esta era a justiça. Você receberia uma pena nem maior, nem menor do mal que você fizera ao seu próximo. Ele não podia furar o olho da pessoa e quebrar o braço desta pessoa também, por exemplo. Aí seria injustiça demais. A lei de Talião era olho por olho, dente por dente. A pessoa sofreria o mesmo mal que causou a outra. Somente havia um dano moral que a sentença era diferente. Se um senhor de escravos, ele ferisse seu escravo, a pena de compensação era a liberdade deste escravo. A lei de Talião, ela regulamentava a justiça. Ela não deixava com que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos e nem que a justiça extrapolasse a pena devida ao crime praticado por uma pessoa. A pessoa não podia fazer vingança com as próprias mãos, deveria apresentar a sua queixa aos tribunais e isso inibia que uma pessoa praticasse vingança particular. Jesus regulamentou isto, visto que os fariseus, eles fizeram uma má interpretação da lei, descaracterizando-a do seu propósito inicial. E eles justificavam a vingança. A Bíblia proíbe a vingança pessoal. Por isso nós temos os tribunais para ser julgada causas pequenas ou grandes. É lá que elas devem ser apresentadas. A lei de Moisés, em hipótese alguma, ela defendia a busca pela vingança. No ponto 2, o cristão e a vingança. O fundamento da lei de Deus não é a retaliação, é a beneficência. É isso que é o fundamento da lei de Deus. Beneficência. Este é o fundamento. O que é vingança? Vingança é a reparação da afronta, da ofensa, do desagravo, é a desforra. Né? Tem muitos pais que ensinam seus filhos. Não traga desaforo para casa. Deu, levou. Se te bateu na escola, bata você, resolva seus problemas. Muitas das vezes, né, os pais influenciam os filhos a serem vingativos. Nós vamos aprender aqui que nem sempre o cristão ele terá de sofrer o dano para sempre, né? Vai ser oprimido pelas pessoas e ele vai silenciar porque ele é cristão. Nós vamos aprender que a lei também opera ao favor do cristão. Na maioria dos casos, a lei de Talião, ela era aplicada
quando o agravo ele era intencional. Eu fiz porque eu quis. Então, a lei de talião, ela era aplicada. Quando o povo de Israel dividiu as terras, né, ali no tempo de Josué, conquistaram as terras e eles começaram a demarcar as fronteiras de cada tribo, Deus exigiu que fossem separadas 6 cidades chamadas de cidades de refúgio. E elas ficavam no meio das terras que foram doadas, né, para os levitas. Para que a pessoa que cometera um crime não intencional, ou uma pessoa que estivesse aguardando um julgamento, ela escapasse dos vingadores de sangue. Ou até o seu julgamento, elas ficavam ali, para que as pessoas não fizessem justiça com as próprias mãos de uma forma indevida. Que garantia proteção ao acusado e evitava que ele fosse morto numa vingança de sangue. Isso garantiria um processo justo para o acusado. O assassinato intencional, a pena era de morte. Se alguém matasse alguém porque ele queria matar, a pena para ele era a pena de morte. E o vingador de sangue poderia matá-lo caso o encontrasse em qualquer lugar e em qualquer época. Havia proteção para esta pessoa e ela poderia ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote e ele estaria livre então da pena. Jesus ensina que ao invés de retribuirmos o mesmo mal que nos foi causado, o melhor a fazer é retribuir com o bem. Não é fácil isso. Alguém te fez mal, geralmente as pessoas querem devolver o mal. Você já ouviu um irmão brigando e ele pede um favor para o outro? Só estou abrindo parênteses aqui, dando um exemplo. Aí esse irmão não faz o favor. Aí ele revida. Quando você precisar de mim, eu não vou te atender. Jesus nos ensinou o contrário. A pessoa não nos estendeu a mão quando precisamos. Se um dia ela precisar de você, estenda a sua mão. É devolvendo o bem para aquelas pessoas que nos fizeram o mal. É isso que se espera de nós, cristãos. Porque o mundo, ele trata dessa maneira. Se você fez bem, você recebe bem. Se você fez mal, você receberá o mal. Mas o que se espera de nós, que fazemos parte do reino de Cristo, é isso que ele espera de nós. Devolvermos o bem para aquele que nos faz o mal. Nós temos exemplos maravilhosos na Bíblia Sagrada. Estevão e Jesus Cristo. Na hora em que eles foram mortos, Jesus crucificado e Estevão apedrejados, nos deixou um exemplo maravilhoso. Eles poderiam ter pedido a Deus que os vingasse por tanta injustiça que fora feita a eles. E, no entanto, eles intercederam por seus algozes, para que aquele crime não lhes fosse imputado. Porque o crime, o pecado por ignorância, ele tem perdão. Então aqui nós temos 2 exemplos, de Estevão e de Jesus. É que se chama justiça excelente. Esta é a justiça excelente, quando nós retribuímos o mal com o bem. Amar os que nos fizeram mal é uma virtude maravilhosa. Precisamos aprender a orar por estas pessoas. A princípio, é desafiador pronunciar o nome dos ofensores em nossas orações. Mas com o passar do tempo, vamos sendo mudados. E isso já não nos angustia mais. A primeira oração pode ser difícil, a segunda oração pode ser difícil. Mas depois, o Espírito Santo vai acalmando o nosso coração. Quando vivemos o suficiente no reino de Deus, nós recebemos o toque transformador do Espírito Santo.
Nós somos transformados. Não é um disfarce. Essa transformação, ela tem de vir de dentro para fora. E nós precisamos ser transformados nesta área de nossas vidas. Um cristão verdadeiro, ele não promove o ódio, a vingança. Ele não participa de linchamentos. Ele não instiga as pessoas à vingança e muito menos à justiça com as próprias mãos. Um dia já foi estabelecido por Deus por intermédio de Jesus Cristo, juiz dos vivos e dos mortos, e todos os pecados serão julgados. E Deus tomará vingança de tudo. Então, este dia, ele já foi estabelecido por Deus. E Jesus será o juiz, dos vivos e dos mortos. Nós precisamos entender que a vingança pertence a Cristo. A vingança pertence a Deus. No tópico 2, nós vamos falar sobre o amor é a expressão natural do reino de Deus. O cristão, ele precisa amar de verdade. Isso tem que ser natural em nossas vidas. São 4 ilustrações feitas por Jesus que devem estar presentes no cotidiano dos que querem resistir ao mal. Primeiro, virar a outra face. Isso fala de permanecer no mesmo lugar que fomos colocados por Deus, como cristãos. Segundo, arrastar para o tribunal. Terceiro, obrigar a fazer algo. E quarto, fazer alguma coisa por alguém. Foram as 4 ilustrações usadas por Jesus. A Bíblia nos adverte a ter paz com todas as pessoas, se possível for, pois a vingança não é nossa e a ira, ela é de Deus. Quando socorremos nosso inimigo, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça dele. O que isso quer dizer para nós? Não é uma generosidade disfarçada, mas é o amor real. Então, estas brasas de fogo que são amontoadas na cabeça dos nossos inimigos, daqueles que nos ofendem, elas serão redentoras na vida do nosso algoz e pode levar esta pessoa ao arrependimento. Ela vai ficar tão envergonhada porque você devolveu o mal com o bem, que essa atitude nossa de bondade, de amor, pode levar esta pessoa ao arrependimento e ela conhecer Cristo por intermédio das nossas atitudes. Nós devemos vencer o mal com o bem. No primeiro ponto, virar a outra face é ficar no mesmo lugar. Você foi ofendido, mas você se mantém na mesma posição. A nossa intenção imediata, se você for agredido em sua face ou de qualquer outra forma, é revidar, é não levar desaforo para casa. E isso pode piorar a situação. Muitas pessoas cometem crimes porque foi humilhado, foi envergonhado, e para tirar esta vergonha, ela revida, e fica alimentando esta vingança por muito tempo. A bofetada no rosto daquele tempo, e hoje também eu acredito que seja, tem um ditado popular aí que diz que no rosto de homem não se bate, que ele vai ter que revidar e provar que ele é homem de verdade. Mas naquele tempo, a bofetada no rosto, ela era um insulto mais grave no mundo antigo. E a lei romana e a lei judaica, elas permitiam a instauração de processo contra esta ofensa. Então, se alguém batesse no rosto de uma pessoa, os tribunais acatavam isso como ofensa e a pessoa podia ir lá aos tribunais.
Pode alguém dizer que faz parte do reino de Deus e ter atitudes de ódio, de vingança e de desamor? Jesus diz que é impossível uma pessoa que tem um coração cheio de amor ter essas atitudes de vingança, de ódio, ser rancoroso. Virar a outra face é a atitude de perdoar. Nós desarmamos o ofensor com esta atitude. Jesus não está dizendo que todas as vezes que nós somos intimidados, devemos dar razão ao ofensor. Jesus, ele elucida aqui as bem-aventuranças, né? Abre aspas. Bem-aventurados os pacificadores. É disso que Jesus está tratando aqui neste momento. O mais importante para nós são as questões do reino de Deus e não os meus direitos. Quando Jesus disse, abre aspas, não resistais o mal, pode significar não entreis em ação legal contra uma pessoa má. Então, nós não resistimos o mal. Jesus sofreu este abuso no seu julgamento. Eles bateram na face de Jesus. Era algo humilhante naquele tempo, uma pessoa ser esbofeteada no seu rosto. No ponto 2, arrastar para o tribunal. Será que às vezes não é melhor sofrer o agravo ou o dano? Principalmente se a pessoa não tiver condições financeiras de pagar o que deve. É melhor sofrer o agravo do que você levar isso para a justiça e ficar arrastando por anos e anos. Jesus não está proibindo aqui que recorramos aos tribunais se fomos de alguma forma prejudicados por alguém. Se você está se sentindo prejudicado por alguém, nós temos os nossos tribunais para isso mesmo. O apóstolo Paulo, ele usou a lei romana a seu favor por diversas vezes. Ah, vão me bater. Não, eu sou romano. Ah, não, você vai ser julgado aqui na lei. Não, eu sou romano, eu quero ser julgado por César. Ele apelou para César. O que Paulo está deixando de exemplo para nós? Que eu posso sim reivindicar os meus direitos. Os direitos que a lei nos oferece. Né? Jesus não está proibindo ou coibindo, né, que você busque os seus direitos na lei. E nós também podemos recorrer à lei que está aqui a nosso favor. Porém, não para prejudicar as pessoas. Jesus disse que se alguém te pedir a túnica, que era a roupa interior que eles usavam, dele também a roupa exterior, uma pessoa, ela não pode ser desapropriada dos seus bens. A lei judaica não permitia isso. O credor, ele não poderia ficar com a capa, porque a pessoa, ela não podia passar frio e muitas das vezes aquela capa servia de cobertor à noite ou da sua própria cama. Nós não podemos dizer, abre aspas, eu farei passar pelo mesmo que me fez passar. Nós devemos esperar a nossa vitória e ela vem de Deus. Mesmo sofrendo afrontas, devemos buscar auxílio de Deus. Mesmo nesses momentos difíceis, nós devemos buscar auxílio de Deus. No terceiro ponto, obrigar a fazer algo. O pior de tudo é quando somos obrigados a fazer o que não queremos. E isso tudo está incluído no trabalho, na criação dos filhos, no casamento e em nossos relacionamentos. Às vezes, caminhamos uma milha, obrigados. E aí Jesus está dizendo que não. Devemos ser liberais,
né? Caminhamos uma milha, caminha mais uma com a pessoa. Quando pedimos ao Espírito Santo que nos dê graça para caminharmos mais uma milha com a pessoa, nossa vida ela é diferente. Amar quem nos ofendeu, quem nos trata rudemente, com indiferença, é difícil. Mas não é difícil caminhar mais uma milha. Foi isso que Jesus quis dizer. Se caminhar uma milha você está sendo obrigado, caminhe mais uma. Aí não vai ser difícil, né? Aquele peso não será tão mais difícil. As forças romanas que ocuparam a Terra Santa, elas exigiam que os cidadãos lhes levassem pacotes por 1000 passos. Eles eram obrigados a fazer isso. Então, sob a autoridade desta regra de trabalho forçado, Simão, o Cirineu, foi forçado a levar a cruz de Jesus. Então, Jesus está dizendo, estão te obrigando a caminhar uma milha? Caminhe 2. Né? Essa é a nossa identidade de cristão. O cristão, ele deve ser conhecido pela sua generosidade. No ponto 4, fazer alguma coisa por alguém. Será que sempre damos aos que nos pedem e emprestamos aos que recorrem a nós? Será que sempre somos assim? Foi o que Jesus nos ensinou, amar o próximo, enxergar a necessidade do outro. E o nosso próximo pode ser qualquer pessoa necessitada. E eu preciso entender que eu posso ser o próximo de alguém. Não podemos ser indiferentes com a necessidade alheia, sem murmuração e falando aos 4 cantos sobre isso. Isso não é generosidade. Não estamos tratando aqui, né? Jesus não está tratando aqui de dar aos que pedem, emprestar aos que pedem. Jesus não está tratando aqui das pessoas compulsivas para fazer dívidas. Endividam mais do que ganham. Compram mais do que ganham. Acham que possam transpor seus limites de ganhos e que outras pessoas terão de ajudá-los. Esta pessoa, ela deve aprender com seus erros. Aqui Jesus está tratando dos necessitados. Aconteceu algo diferente na vida de um irmão, de uma pessoa amiga, e você então socorre essa pessoa neste momento de necessidade. No último tópico, nós vamos falar sobre buscando a perfeição de Cristo. Eu vou tratar aqui agora do ponto 1 e do ponto 2. Ponto 1, uma justiça mais elevada, e no ponto 2, o amor perfeito. É muito mais fácil amar quem nos ama. É muito melhor. Quem nos trata bem, você tratar bem. Que é agradável com a gente também ser agradável com esta pessoa. Fazer o bem para os que nos fazem o bem, isso é muito fácil. Jesus disse, olha, até os publicanos fazem isso. O que Jesus requer de nós é que também amemos aqueles que nos odeiam e aqueles que nos maldizem. Não é fácil. Para Jesus, para sermos perfeitos, precisamos amar nossos inimigos, nossos adversários. Existem pessoas que nos odeiam pelo simples fato de sermos cristãos. Isso é suficiente para que eles nos odeiem e para que nos ofendam. Precisamos amar esta pessoa também. Se antes éramos inimigos da cruz e Deus nos amou e nos perdoou, Jesus ele requer este mesmo perdão amoroso que recebemos, que ele seja dado aos outros. Em outra aula nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Por este motivo, Jesus exige de nós amor incondicional pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, pelos nossos ofensores, independentemente
do que façam conosco. Devemos amar estas pessoas. E eu volto a repetir que isto não é fácil. É uma luta diária. Esta é a intenção de Deus. Amar os que nos aborrecem. Tanto assim que Deus envia chuva e sol para justos e injustos, para bons e maus. Já pensou se chovesse só na casa dos cristãos? Só das pessoas boas o sol nascesse? Não. O sol é para todos, a chuva é para todos, justos e para injustos, né? Deus revelando a sua bondade e o seu amor para com todos nós. Não receberemos galardão se amarmos somente os que nos amam e saudar somente nossos irmãos. Jesus disse: não fazem assim os publicanos? Vocês têm que ser diferentes. A justiça de vocês tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. Somente seremos filhos de Deus se amarmos incondicionalmente nossos inimigos. Este amor prescrito por Jesus, agapaon, é um amor inteligente que compreende a dificuldade e esforça-se em libertar o inimigo do seu ódio. Este deve ser esse amor nosso, inteligente, incondicional, para que esta pessoa que nos odeia, quando ela recebe o bem, ela seja liberta desse ódio que ela sente por nós. Lembrem-se que Jesus está tratando aqui de ofensas pessoais. A lei, ela existe para punir as pessoas que infringem a lei e devem ser punidas de acordo com o que fizeram, senão vira desordem. Essas pessoas que fazem tantas coisas, transgridem a lei, se elas não forem punidas, né, o que seria do nosso país? Estaria em uma grande desordem. Jesus está tratando aqui de ofensas pessoais, não de crimes, né, que as pessoas devem sim ser levadas aos tribunais. No ponto 3, perfeitos como o Pai. Jesus aqui não está tratando da perfeição como ausência de pecado. Essa perfeição só pertence a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo. Aqui no contexto, a perfeição que Jesus está tratando é sobre o amor perfeito, assim como o amor de Deus, um amor incondicional. Não amar apenas os que nos amam. Eles desprezavam os cobradores de impostos, os colocavam no fim da pirâmide da sociedade. Então eles foram interpelados por Jesus para buscar a perfeição, isto é, uma vida mais parecida com a vida de Jesus. Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós devemos meditar e dizer: se Jesus estivesse aqui, ele faria isso que eu estou fazendo? Ele falaria isso que eu estou falando? Né? Nós precisamos ficar parecidos com Jesus. Como Jesus respondeu às ofensas, né? Como Jesus respondeu ao tratamento dos seus algozes. Nossa natureza humana, ela é mortificada e o nosso interior, ele é fortalecido. Quanto mais a nossa natureza humana, ela vai morrendo, mais o nosso interior, ele é fortalecido. Seremos de fato livres das algemas que o ódio, a vingança e a indiferença nos colocam. Somente podemos vencer as obras da carne por intermédio do Espírito Santo. Sozinho, nós não conseguimos. Não depende de nós. Depende do quanto damos lugar a Ele, para que Ele transforme o nosso interior. Deus nunca disse que devíamos odiar os nossos inimigos. Isso não está escrito na Bíblia. Isso foi um acréscimo feito pelos mestres judeus. E Jesus se opôs a este ensinamento, dizendo: amai vossos
inimigos. Amar os amigos é algo natural. Porém, amar nossos inimigos é algo sobrenatural. E fazendo assim, somente fazendo assim, nós demonstramos que somos filhos de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário muito mesmo. Que o Espírito Santo continue falando conosco em nosso coração, aparando, essas arestas em nossas vidas espirituais e que nós possamos crescer como filhos de Deus, como membros, participantes deste reino invisível. Se você gostou deste comentário, dá um curtir aqui. Quanto mais você curte a minha aula, mais o YouTube, sugere as minhas aulas para outras pessoas e eu posso também ajudar outras pessoas. Um forte abraço a todos vocês, que você tenha uma excelente aula, que Deus continue te abençoando na pessoa de Jesus Cristo. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então,